Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é 26 de dezembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta terça-feira, semaninha curta aí, vamos começando já na terça-feira o nosso devocional. Nessa terça-feira a gente vai de Êxodo capítulo 19 com o tema A Preparação. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê desse tema, mas por hora vamos ler aqui o texto que dá base aí para o nosso devocional de hoje. Podemos dizer que dá muita base para o que já aconteceu. É um bom resumo, inclusive, dos 18 capítulos anteriores e também vai ser aqui o alicerce para o que vai acontecer agora nos próximos 20 capítulos. O que diz então? Êxodo capítulo 19, versículo 3. Êxodo 19, 3, que diz assim: Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou-o do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz no Egito? Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como transportei vocês sobre as asas das águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Como eu disse, o capítulo 19, ele marca o início da segunda parte do livro do Êxodo. Na primeira parte de Êxodo, a gente teve o Êxodo de fato, a saída do povo do Egito. Como Deus disse aqui, né? Ele tirou o povo do Egito como nas asas da águia. Então, essa primeira parte foi para narrar isso. A segunda parte agora é o chamado período do Sinai, é onde Israel vai receber ali várias instruções relacionadas ao culto, ao pacto, à aliança de Deus com o seu povo. Inclusive a gente vai ver amanhã um bom resumo aí da aliança chamada 10 mandamentos. Então, o capítulo 19 marca então o início dessa segunda etapa, que é chamada da etapa do Sinai. E antes de começar de fato a etapa do Sinai, Israel tem que se preparar para esses próximos acontecimentos, e é o que a gente tem então no capítulo 19, a preparação para os grandes acontecimentos que virão da agora para frente, a revelação do tabernáculo e tudo mais que a gente vai ver aí nos próximos dias, tá? Bem próximos dias mesmo, viu, gente? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui nesse capítulo 19 é que os imperativos da aliança, lembra que a partir de agora Deus vai trazer muitos imperativos. Façam isso, façam isso, façam isso, façam isso. Então Deus vai trazer ordens muito diretas para os israelitas. Só que essas ordens, ou os chamados imperativos da aliança, eles estão fundamentados em algo. Existe algo que fundamenta, que alicerça as ordens de Deus. O que é que alicerça as ordens de Deus? O versículo 4. Já li aqui, falei bastante sobre ele. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Então, isso aqui é a base da aliança. A obediência, ela está fundamentada não na punição de Deus. A aliança de Deus não está fundamentada nos possíveis ganhos que a obediência da aliança possam trazer, mas a obediência à aliança está fundamentada no ato gracioso de Deus. Deus foi ao Egito e tirou Israel de lá. Por isso eles deveriam obedecer. Israel também deve obedecer às ordens da aliança
para garantir a manutenção da vocação. Isso aqui é um outro ponto importante. Por que Israel deveria obedecer? Olha aqui, vocês, versículo 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, o que acontece aqui? A obediência de Israel, ela está intimamente ligada com a sua vocação. Eles deveriam obedecer para continuar sendo uma nação santa ou uma nação de sacerdotes, uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? O sacerdote é aquele representante de uma divindade e representante de um povo, é o mediador de uma relação. Isso é um sacerdote. Israel deveria ser o mediador entre todas as nações e Deus, o representante de todas as nações e Deus. As constantes falhas em cumprir os termos do pacto não invalidam a aliança. Deus inclui outras nações no pacto. A gente sabe que Israel teimou em não cumprir os termos do pacto, mas o não cumprimento por parte de Israel dos termos do pacto não invalidaram a aliança, não tornaram a aliança sem efeito. A gente não vai ver no Novo Testamento os autores, muito menos Jesus, dizendo que, olha, eu estou fazendo um novo pacto, que aquele pacto não serve mais. Não foi assim. O que Deus fez? No novo pacto, ele apenas inclui novas nações para que eles participem também do pacto. Olha aí, versículo 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, o que Deus está falando aqui é o seguinte: se vocês não obedecerem, eu não vou deixar o meu pacto com vocês. Eu não vou abandonar o meu pacto com vocês. Eu vou incluir outras nações no pacto, e foi isso que aconteceu lá na nova aliança. Moisés é escolhido como mediador do pacto, versículo 9, disse o Senhor a Moisés: virei numa densa nuvem a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então, Deus estabelece ali com Moisés, Deus estabelece Moisés como mediador do pacto, aqui no capítulo 19, versículo 9. Por isso que Moisés, tem uma expressão que muita gente diz: Moisés subiu sozinho no monte porque os israelitas não quiseram subir. Não é isso. Os israelitas não deveriam subir porque o mediador da aliança é Moisés. Então, a gente precisa entender que o culto a Deus é feito de acordo com os termos de Deus. E Deus disse: eu quero um mediador, e o mediador era Moisés. E o último aspecto aqui, o último fato importante a se destacar nesse capítulo de preparação é o versículo 16, que diz o seguinte, Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Uma impressionante exibição anuncia a descida de Yahvé sobre o monte. Depois desse anúncio exuberante de Deus, então Deus desce no monte e ali ele começa então a falar com o seu povo por meio de Moisés. O povo vai ouvir a Deus agora por meio do mediador do pacto através de Moisés. Bom, como eu disse no início, Deus lança as bases fundamentais do pacto. Esse pacto, ele tem validade nos dias de hoje. Esse pacto continua valendo. Algumas bases fundamentais do pacto que foram estabelecidas aqui. Primeira base fundamental: o pacto é com um povo específico. 19:3. Cadê o 19:3? Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Então, o pacto é para um povo específico. E aí você fala: pastor, então é só os israelitas que pertencem ao pacto? Sim, se eles tivessem se mantido fiéis ao pacto.
Como eles não se mantiveram fiéis ao pacto, Deus incluiu no pacto outras nações. Por isso é que nós podemos participar agora do pacto. Por que nós participamos do pacto? Porque Israel não foi fiel aos termos do pacto. E aí Deus inclui novas pessoas nesse pacto. Você pode ouvir um pouco mais sobre isso, ou pode estudar um pouco mais sobre isso, lá em Romanos capítulo 11. Paulo diz que nós somos enxertados. Nós somos como oliveira brava e fomos enxertados. Então, a ideia ali qual que é? Israel não cumpre os termos do pacto, Deus não deixa de salvar Israel. Nós não estamos falando aqui de salvação, mas de vocação. Israel não é mais o sacerdote das nações. Nós temos agora um novo sacerdote das nações, que é a igreja. Pedro chega a usar termos parecidos, lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está citando, Pedro está citando esse texto aqui, para dizer que agora a igreja é esse povo. Então, o pacto de Deus não é para todo mundo. O pacto de Deus é para um povo específico. Na antiga aliança, esse povo específico era territorial, era Israel, era étnico. Agora, na nova aliança, não é mais étnico. É apenas o povo que Deus escolheu. É a igreja de Cristo, são salvos pela graça de Deus. E esse é o segundo aspecto aqui do pacto. O pacto está alicerçado na graça de Deus. Versículo 4 diz assim: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Então, o pacto, ele tem um alicerce, é a graça de Deus. E a graça de Deus não pode ser de modo algum maculado. A graça de Deus, ela precisa ser mantida incólume, exatamente porque ela é o alicerce do pacto. O que é isso? Deus salva o seu povo, Deus vai ao Egito e arranca do Egito com braço forte o seu povo e transporta o seu povo como nas asas da águia e traz o seu povo para junto de ti, para junto dele mesmo, né? Então, essa descrição da graça de Deus mostra exatamente como é que Deus age. Na nova aliança nós aprendemos, somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqui é uma pedra de toque, é o que transforma igrejas verdadeiras em igrejas falsas. Igrejas que desprezam a graça de Deus, que dizem o seguinte: é a graça mais as obras, você é salvo, mas você precisa se limpar. Esse tipo de pregação, ela ofende e ofusca a graça de Deus. O catolicismo romano, ele é fundamentado, é alicerçado na graça mais obras. Por isso que invalida toda a teologia católica, porque eles mesmos vão excluir a graça de Deus. Vão dizer, olha, a graça de Deus não é suficiente. Ainda que não com essas palavras, se você perguntar a eles, vão dizer, não é assim, a graça é suficiente. Mas eu preciso tirar a mancha da minha alma. Bom, não é isso que Deus diz aqui no pacto. O que Deus diz? Eu fui no Egito, eu tirei vocês do Egito, eu transportei vocês como asas de águias. Agora, vocês devem fazer isso. Então, o pacto é alicerçado na graça de Deus. E a obediência, pastor Léo? E as obras? Fé sem obras é morta, Tiago já dizia. Então, onde estão as obras? Devemos, então, parar de fazer as obras? Não, não devemos. E elas estão presentes aqui. Mas na fala seguinte de Deus, no versículo 5. Olha o que Deus diz no versículo 5. Agora, lembra, o que Deus falou no 4? Eu fui no Egito, tirei vocês, transportei com asas de águia, trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. O que Deus está falando aqui? Deus está falando da vocação de Israel. Por que eu fiz isso? Por que eu fui gracioso? Por que eu tirei vocês lá do Egito?
transportei vocês como asas de águia, para que vocês fossem agora os meus representantes. Para isso, vocês vão precisar obedecer aos meus mandamentos. Então, a obediência aos termos do pacto garante não o pacto, mas a manutenção da vocação do povo de Deus, a vocação do povo do pacto. Então, o que ele está dizendo aqui? O pacto já está feito, a salvação já está concluída, vocês já são o meu povo, já tirei vocês como asas de águia lá do Egito, e eu tenho agora para vocês uma tarefa. Qual tarefa é essa? Vocês vão ser os sacerdotes de todas as nações, se vocês guardarem o pacto. Aí, o que a gente sabe da história? Que Israel não guardou o pacto. Israel viveu ali entre idas e vindas. Até que Deus, então, inclui no pacto um novo povo. Esse novo povo, capacitado pelo Espírito Santo, cumpre, então, essa vocação. Aquilo que Deus havia, entre aspas, deixado para Israel fazer, Israel não fez. Agora, por meio do Espírito Santo, ele faz através da igreja. Agora, e isso tudo estava claro dentro dos planos de Deus, e Paulo vai falar isso em Romanos 11, a rejeição de Israel estava dentro dos planos de Deus, exatamente porque os planos de Deus incluíam todas as nações. Então, a obediência é para quê? É para manutenção da nossa vocação, para manutenção do nosso chamado. Que chamado é esse? Chamado do ministério? Ser pastor? Não. Chamado de todo crente. Todo crente é chamado como sacerdote, ou seja, como representante ou como mediador entre o povo e Deus, entre as nações e Deus. E por último, o pacto tem objetivos claros. Versículo 6, o que vai dizer? Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Para isso a obediência. Olha só, a obediência não é para que Deus vá no Egito e tire nas asas da águia. Não, a obediência é para a manutenção desse objetivo. Qual o objetivo? Ser uma nação de sacerdotes, versículo 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, esse é o objetivo do pacto. Continua valendo. Como eu disse, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro cita esse texto para dizer que agora a igreja é esse reino de sacerdotes e essa nação santa. Por quê? Porque Israel falha na sua tarefa, na sua vocação, e agora a igreja, capacitada pelo Espírito Santo, vai levar a cabo o trabalho de ser reino de sacerdotes e nação santa. Bom, moral da história já para a gente concluir, né? Porque o tempo urge. Os crentes estão aliançados com Yahvé pela graça. Isso é contundente, definitivo. Quem ou os cristãos, ou aqueles que estão de fato em aliança com Deus, estão em aliança com Deus por meio de Cristo. Olha só o peso disso. Olha só o valor disso. Não é uma aliança comum, não é uma aliança com alguém insignificante, é uma aliança com Yahvé. Sua vocação, ou seja, aqueles que estão em aliança, é ser representantes do Senhor por meio da obediência. Então, aqui é o segundo ponto. Como eu sei que estou em aliança com Deus? Pelo fato de que eu estou Como eu sei que eu estou aliançado com Deus? Pelo fato de que eu obedeço. Não adianta dizer eu sou de Jesus, aí em Natal a gente vê muito isso, né? Eu sou de Jesus, Jesus para cá, Jesus para lá, postagem, Jesus, nascimento do Filho de Deus, o verbo encarnado, lá. Não adianta falar nada disso se não houver obediência. O que marca o pacto é a obediência, porque é a vocação do povo de Deus. E aí eu pergunto para você, como está a sua relação com o Deus do pacto? Passado é o Natal, passado as festas, pergunta, como está a sua relação com Deus do pacto? A sua relação com Deus do pacto é legalista? Você precisa obedecer o Deus do pacto, senão você vai ser rejeitado? Ou a sua relação com o Deus do pacto é egoísta? Eu vou obedecer ao Deus do pacto para obter vantagens espirituais? Se for isso, você está fora. O Deus do pacto se relaciona com o seu povo por meio da graça. Ou seja, nós obedecemos
porque temos uma aliança com o Deus do pacto. O Deus do pacto morreu por nós na cruz do Calvário para afirmar esse pacto e nos deu uma santa vocação. Por isso eu obedeço, não por mim mesmo, não porque Deus vai me punir, mas porque o Deus do pacto está presente no pacto. Tá certo, pessoal? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós nos deparamos hoje com esse texto que nos coloca, Pai, diante de uma realidade tão impressionante. Que aliança é essa? Que pacto é esse que o Senhor fez com o seu povo? Um pacto onde o Senhor nos tira, o Senhor nos livra, o Senhor nos capacita e ainda mais nos dá uma vocação. O Senhor diz, eu os amo, eu os aceito, eu os trago para junto de mim e eu ainda os vocaciono, ainda os dou uma tarefa a realizar. Pai, isso é grandioso. Ainda que por vezes não pensamos sobre isso, não meditamos sobre isso, não valorizamos isso. Pelo contrário, esquecemos que estamos aliançados com o Senhor e vivemos as nossas vidas do jeito que achamos melhor, ou da maneira que entendemos ser a melhor forma. Perdoa-nos por isso, Pai, e nos dá graça para entender a Tua verdade. Essa é a minha oração e eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.